Olá, pessoal. Meu nome é Divanira Leal, sou professora de ciência da Escola Tarsila Barbosa, da Franca, e hoje eu vim aqui para apresentar uma aula para vocês, né, com essa situação de isolamento social. Nós, professores, juntamente com a prefeitura e a gestão, já estamos fazendo um trabalho nas escolas com as atividades remotas, através dos grupos de WhatsApp, através da plataforma do Classroom, a gente faz quiz, né, envia para os alunos e também através do e-mail. Mas hoje eu recebi o convite para apresentar a aula para vocês aqui na Câmara Municipal de João Pessoa sobre ecossistema. Então, o que é, na verdade, um ecossistema? Ecossistema é um conjunto de seres vivos e as suas relações entre si e o meio ambiente. Né? A gente vê aqui nessa imagem que nós temos aqui a formação de um ecossistema. Nós temos seres vivos e os seres não vivos e uma relação entre si. Nós temos as plantas, né, que são as árvores, que são seres vivos, e os animais. E eles têm uma relação entre si. Isso é chamado de ecossistema. O ecossistema, ele na verdade é a junção de dois fatores, fator biótico e abiótico. Mas o que é um fator abiótico? Um fator abiótico, ele é constituído no meio, né? Ele é através do meio físico e químico, por exemplo, solo, temperatura, oxigênio, umidade e a luz solar. E temos os fatores bióticos, que são os seres vivos, que têm a relação entre si e com o meio onde eles vivem. Por exemplo, animais, plantas, né? E aí a gente tem, no caso, o conceito de ecossistema. O ecossistema, nós temos um exemplo aí dos animais, né, e das plantas. Aqui, no caso, a gente tem uma imagem desses animais. Só que esses seres vivos no ecossistema, ele depende da sua nutrição, da sua alimentação. E essa nutrição, essa alimentação, ela pode ser autótrofa ou heterótrofa. Então, o que é uma nutrição autótrofa? É aquela onde o ser vivo produz seu próprio alimento. No caso, as plantas, que são produtores na cadeia alimentar, né? A cadeia alimentar, a gente sabe que tem produtor, consumidor primário, secundário, decompositores. E então, os autótrofos, eles produzem o próprio alimento. Mas nós temos a outra nutrição, que é o heterótrofo, né? O heterótrofo é aquele que não produz o próprio alimento, como, por exemplo, nós, né? Seres humanos, nós e os animais, que nós somos animais, nós não produzimos, a gente já pega esses nutrientes através da alimentação que a gente consome, né? E a gente também pega do produtor, quer dizer, existe essa relação na alimentação. Esses fatores abióticos, eles podem ser físicos, químicos ou geológicos. Os fatores físicos, nós temos a temperatura, a radiação solar, o vento, a umidade, a unidade relativa do ar e todos aqueles componentes que estão ligados naquela região ou naquele ecossistema. Temos também o químico, que são os compostos orgânicos, por exemplo, os nutrientes, né? Aquela alimentação que nós seres vivos precisamos para nutrir nossas células. Temos a parte geológica, que é em relação à terra, os tipos de solo, o relevo, a rocha, qualquer formação naquele ecossistema ou região que também sofre um intemperismo, que é o desgaste das rochas que forma o solo, né? Esse processo também é um fator abiótico. Nós temos aí alguns conceitos referente ao ecossistema. O que é um biótopo? O biótopo é o conjunto de fatores abióticos onde vive uma comunidade, né? A comunidade, ela é evoluída de acordo com a situação. A espécie forma a sociedade, né? E a comunidade. O habitat, o que é um habitat?
é o local, é o meio em que um organismo vive. Também tem um nicho ecológico, que é o local específico onde uma espécie ocupa dentro de um ecossistema as suas funções, que também é muito parecido com o habitat, mas tem suas diferenças. Como é a organização de um ecossistema? Temos que ter a espécie forma uma população e a população forma a comunidade. Então, o que é a espécie? Nós somos uma espécie. A espécie é um conjunto de indivíduos com as mesmas características que podem se reproduzir originando descendentes férteis. População, que é formada da espécie, é o conjunto de indivíduos da mesma espécie, né, que vive numa área e num determinado tempo. Temos a comunidade, que é formada da população. Essa comunidade, vamos dar um exemplo, o bairro em que a gente mora, né? O bairro em que nós moramos. E é um conjunto de quê? De populações que ocupam determinadas áreas e se relacionam entre si. Existem dois tipos de ecossistema, terrestre e ecossistema aquático. Então, nós temos os terrestres, que são os biomas, né? A Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal, Cerrado, Caatinga, Campos do Sul ou Campos Sulinos, e temos os aquáticos, né? O ecossistema aquático são os costeiros, restinga e manguezais, que são os mangues. A grande diversidade de ecossistema, os naturais, os artificiais. Então, os naturais são os bosques, florestas, desertos, prados, rios, oceanos, né, mares e etc. Existe o ecossistema artificial, são aqueles construídos pelo homem, os açudes, aquários, plantações e etc. Atendendo ao meu físico, nós temos os dois ecossistemas que a gente viu, terrestres e aquáticos, e também tudo isso, todo esse ecossistema forma o quê? A biosfera. O que é a biosfera? É o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Vejamos uma imagem de um ecossistema aquático. Aqui a gente tem uma relação no oceano dos seres vivos, né? No caso aí tem uma tartaruga, o peixe, que são os animais aquáticos, são os moradores do mar, tem os corais e eles se relacionam entre si nesse ecossistema. Nós temos também o outro tipo de ecossistema, que é o ecossistema terrestre. Aqui a gente vê na imagem que nós temos animais e, além dos animais, que são fatores, como eu falei, são fatores bióticos, animais, e também tem as plantas, que são seres vivos, que fazem parte dos fatores bióticos, e temos os fatores abióticos, que é o quê? A relação entre eles, que é o rio, né? Tem um rio aqui, e os animais e as plantas, que sobrevivem nessa relação e interagem entre si. Bom, minha aula de hoje foi sobre ecossistema. Eu espero ter contribuído com vocês e também espero que vocês aprendam um pouco, porque essas aulas que a gente está fazendo é uma oportunidade para vocês, alunado, em relação a principalmente aqueles alunos que não têm o acesso à internet, né? Que é raro, mas existe. Nessa situação em isolamento social em que a gente vive, a gente precisa chegar mais perto de vocês, os conteúdos, vocês não perderem tanto. E aí é isso, gente. Até a próxima aula e é isso.